Aqui, o estudante que quer continuar estudando após o high school, ele pode fazer o Community College, que seria um curso de 2 anos, que é um curso técnico, chama Associate Degree, ou pode ir direto para uma faculdade, que é uma universidade, que é o nível superior de 4 anos. Uma coisa que é muito levada em consideração é a sua vida extracurricular. Você foi só para a escola, só para o high school, só estudou. O que mais que você fez? Você praticou esporte? Você fez algum... Bacana. Participou de fine arts, alguma coisa? Foi na banda? Fez teatro? Fora disso, você fez alguma atividade voluntária? Assim, você tem que ser aceito pela escola e os critérios são relativamente parecidos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com a escola e entender a documentação necessária, né? No nosso caso, a gente precisou de histórico escolar traduzido, do certificado de conclusão, do ensino médio. A gente precisou fazer uma redação também, né? O essay, ela explicando por que ela queria estudar lá e o que estava trazendo ela para lá. Talvez aqueles storage aqui. Isso. Quem vem aqui nos Estados Unidos, vocês vão ver, tem muitos storages, né? Depósitos, Depósitos, isso, que tem tipo aquela portinha de garagem. Então, você pode utilizar esses depósitos para poder guardar seus móveis. Olá, galera! Bem-vindo ao nosso podcast Fora de Casa. Hoje a gente tem um tema muito bacana. Vamos abordar um pouco sobre faculdade, conhecido como college. E aí, Dani, o que a gente pode esperar um pouquinho desse podcast de hoje? Hoje vamos tentar abordar vários assuntos, né? Vamos tentar passar por quais são os tipos de faculdade, como é que você entra nessas faculdades, quanto custa fazer essas faculdades, estratégias para você poder pagar essa faculdade, né? E a gente tem convidados aqui especiais, voltando aqui para o podcast, a Sandra, né? E também o André, que estão aqui. Eles têm uma filha que já está praticamente para se formar, né? Então passaram bem por essa experiência. E eu vou tentar contribuir um pouquinho aí com a experiência de ter trazido a minha sobrinha para estudar aqui como uma aluna internacional, né? Não, é fantástico isso, porque a filhota, né, já vem aqui do high school, entrando na faculdade, e você trazendo uma perspectiva de alguém que vem do Brasil e acessa uma faculdade. Mas, Sandrinha, quando a gente fala de faculdade, assim, pós-high school, quais são as opções que os estudantes têm? Então, aqui o estudante que quer continuar estudando após o high school, ele pode fazer o Community College, que seria um curso de 2 anos, que é um curso técnico, chama Associate Degree, ou pode ir direto para uma faculdade, que é uma universidade, que é o nível superior de 4 anos, né? Vale dizer que quem faz o nível técnico, depois ele também pode ir e migrar para a faculdade, levando esses créditos para concluir os outros 2 anos e tirar o nível superior. Interessante isso. E vamos falar um pouquinho aqui, Andrezão, do processo, né? Você, para entrar numa faculdade, tem um processo de application. Como funciona isso? Porque a gente vai ter 2 perspectivas. Exato. Um processo de quem já está aqui e de outro que vem internacionalmente. Eles são, assim, do ponto de vista da faculdade, eles são um pouco parecidos com relação à parte acadêmica, com relação aos requerimentos de documentação. Vocês vão ver que é um pouco diferente. Mas eu diria o seguinte, para quem veio já do sistema de ensino americano, que fez o high school aqui, ele é muito direto. Basicamente, você vai levar em consideração o seu GPA, que foi a soma a média das suas notas ao longo do seu tempo de high school, né? As faculdades pedem uma redação, um essay, né? Que elas dizem qual é o tema e você fala. E aqui fica um conselho, falando, não adianta fazer o chat GPT, que eles vão entender lá o que é. Boa dica. Tem que ser normalmente é ligado a uma experiência própria, uma coisa que você viveu associada àquele tema.
Então, esse é uma das coisas mais importantes, é como praticar, porque cada universidade tem uma forma de ver, não, uma forma de ver de esse essay, entendeu? De acordo com o perfil de estudante que ela quer na faculdade. Legal. Né? Além disso, você tem algumas notas de referência que são testes aplicados, que são tipo equivalente ao Enem, só que eles não ocorrem algumas vezes ao ano. Você chama-se de SAT. SAT, SAT, é um deles. Então é uma nota de referência, ele te ajuda nesse processo seletivo. Tem a vida extracurricular, né? E claro, uma coisa que é muito levada em consideração é a sua vida extracurricular. Você foi só para a escola, só para o high school, só estudou. O que mais que você fez? Você praticou esporte? Você fez participou de fine arts, alguma coisa? Foi na banda? Fez teatro? Fora disso, você fez alguma atividade voluntária? Isso tudo conta. A comunidade. Você tem cartas de recomendação. E as cartas de recomendação. Cartas de recomendação dos seus professores é sempre muito bem-vindo. Ou seja, é um processo, né, robusto para não é só a nota que vai dizer se você vai entrar ou não vai entrar nessa ou naquela faculdade. Né? E esse processo, acho que é importante dizer que ele ocorre aí digamos, de setembro a janeiro, fevereiro. De todos os anos, né? Nossa, porque é um prazo meio longo, né? A gente tá falando de 4 meses aí. Depende de cada escola, Olha. né? Então, as mais concorridas é indicado que as pessoas apliquem mais cedo. E tem umas que vão até fevereiro, ainda aceitando as aplicações. Lembrando que não tem limite. Você pode aplicar para quantas faculdades você quiser. Bacana. Lógico, você vai ter que fazer a inscrição. E vai ter que se adaptar aos requerimentos de cada uma, né? O tema da redação pode ser diferente. Olha. Né, não é uma coisa standard, assim, padronizada. Ela é de acordo com cada escola. O que eu posso dizer é que é bastante trabalhoso. Dedicação de tempo é grande para sair, né, para fazer bem feito. É uma dedicação muito grande para cada faculdade que você escolhe aplicar. Agora, Dani, é legal porque essa aqui é uma perspectiva de quem já vem do high school, do ensino americano, entrou na faculdade. No seu caso, é um pouquinho diferente, porque você trouxe a sua sobrinha do Brasil. Isso. E aí, como funciona? Explica um pouquinho como funciona para quem veio do Brasil, assim. Bom, na verdade, assim, você tem que ser aceito pela escola e os critérios são relativamente parecidos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar em contato com a escola e entender a documentação necessária, né? No nosso caso, a gente precisou de histórico escolar traduzido, do certificado de conclusão, do ensino médio. A gente precisou fazer uma redação também, né? O essay, ela explicando por que ela queria estudar lá e o que estava trazendo ela para lá. Tivemos que entregar também... Existia um relatório sobre essas atividades extracurriculares, se ela fez alguma ou não. E na época a gente até ficou um pouco preocupado, porque não é o nosso costume no Brasil de fazer muitas coisas assim. Então ela tinha algumas atividades de voluntariado e tal, algumas coisas que ela fazia, mas não era nada comparado ao que se faz aqui, né? Então foi uma coisa que assim, inicialmente, para a gente receber a primeira resposta, deixou a gente um pouco preocupado. Mas uma vez que a escola te aceita, né, você ainda não está totalmente aceito. Aí vem mais próximos passos. Um dos passos é você ter uma garantia financeira de que você vai conseguir pagar a faculdade. Uma pessoa, seja no Brasil, seja aqui, que demonstra ter os meios necessários para pagar aquela faculdade. Eles te dão um papel com um valor financeiro mínimo que você tem que demonstrar ter por ano e pedem para você extratos bancários, esse tipo de coisa. Que você tem que demonstrar. Imposto de renda? Imposto de renda, no meu caso, não solicitaram. O que solicitaram foi, dentro desse documento, extratos bancários. Okay. Só que, se os seus extratos foram fora dos Estados Unidos, não podem ser de conta investimento. Então aí já começa a complicar, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre valores de faculdade. Você tem que ter aquele valor disponível na sua conta nesse momento, mesmo que você não vá gastar agora. Então, assim, pode criar algum tipo de dificuldade aí, com certeza, esse fator. Se for extrato americano, eles aceitam conta investimento, esse tipo de coisa, não tem problema. E aí também tem que ter a questão da língua.
você tem que apresentar algum tipo de certificado, por exemplo, TOEFL, alguma coisa assim, IELTS num critério mínimo. Caso você não tenha, você vai ter que fazer a prova da própria faculdade, o nivelamento. Algumas faculdades apresentam a própria prova delas para o nivelamento da língua. Uma vez que tudo isso foi feito, eles vão mandar para você então a aprovação de que você está aceito naquela faculdade. E com isso eles te cadastram num sistema chamado CEVIS, que é o Sistema de Estudantes Internacionais. Você, uma vez recebendo o seu número, esse número vem num formulário que chama formulário I-20, assinado pela escola e aí mandado para você. Com isso, você vai para o consulado dos Estados Unidos no Brasil, né, ou no país de onde você é de origem, fazer uma entrevista de visto consular para ver se agora sim você vai ser aprovado naquele critério. Se você for aprovado finalmente para o visto, você manda a cópia do seu visto aprovado para a faculdade e aí finalmente você vai pagar a sua matrícula e vai estar considerada uma aluna. Esse visto vem com datas para entrar e para sair. Então, assim, você com aquele visto não entra antes da data que está ali no visto. E tem alguns critérios de o mínimo de matérias que você tem que fazer por semestre, o máximo de matérias virtuais que você pode fazer por semestre. Não pode trabalhar. Não pode trabalhar fora da faculdade. Não pode trabalhar, ponto. Mas se precisar trabalhar por algum motivo e for autorizado pela faculdade, você tem que trabalhar no campus da faculdade e ter um número maior de horas. O número máximo de horas que você pode trabalhar. Só é aceito trabalho no caso de estágio necessário para a conclusão do curso. Se o seu curso não exige estágio, não vai trabalhar. Agora é bacana trazer essa perspectiva porque são duas visões completamente distintas para vocês que estão nos assistindo. Agora, o Dani, Andrezão, ele tocou num ponto aqui na parte financeira, econômica. Como é que funciona essa parte econômica para quem já vem daqui durante esse processo? Então, eu acho que vale ressaltar, todas as faculdades aqui são assim, elas têm uma tarifa diferente para quem é do estado de origem, do estado onde está a faculdade, para quem é de fora do estado, é um outro valor, e para quem é estudante internacional é um outro valor. Então, vale dizer que para quem significa ter morado no mínimo 2 anos no estado. Exatamente. Olha, interessante. Assim, para a gente poder dar uma dimensão para quem está assistindo a gente, tem aquela curiosidade, tipo assim, quanto custa uma faculdade, exemplo, engenharia, né? São 4 anos, se você está no seu estado, se você se aplica fora do estado ou se você é estrangeiro, porque isso ajuda as pessoas a terem um pouquinho mais de dimensão, assim, uma ideia. Varia de faculdade para faculdade, mas assim, dando uma ordem de grandeza, seria, sei lá, uma custaria 15, ou quem é do estado, para quem é de fora do estado custa 25, e para quem é estrangeiro, 40. Ou seja, mais do que dobra quando você é estrangeiro. O estudante internacional, ele, pelo menos inicialmente, ele paga a tarifa cheia, né? Ele vai pagar a tarifa do balcão ali. O máximo que a faculdade cobra por uma anuidade, ela vai cobrar do estudante internacional. E lembrando que quando a gente fala de faculdade aqui pública, é paga, tá? Não é o conceito que a gente tem em faculdade federal ou estadual, assim, no Brasil. A gente aqui paga, mas paga um valor, entre aspas, talvez subsidiado, né? Vamos falar assim. Menos caro. Menos caro é a melhor expressão que eu vi até hoje. Não, eu acho que para planejamento financeiro também vale ressaltar que muitas dessas faculdades, desses alunos que vão para a faculdade, eles estão saindo de casa para morar naquela cidade da faculdade. Então, a gente tem que incluir na matemática a moradia, a comida, o deslocamento, enfim. E aí uma boa matemática seria dobra o número. Para poder você manter o seu filho no campus, ali na faculdade. É óbvio que você, dependendo do lugar, da cidade, esse custo vai ser mais alto ou mais baixo. Claro. Né? Então, assim,
a escolha da faculdade também é importante. Você tem que levar em consideração aí do que cabe no teu bolso, né? Claro. E a escolha da moradia, né? Você tem moradias que você pode estar num apartamento com 10, ou você pode ter 10 pessoas em um banheiro, como você pode estar em 4 suítes ou 2 suítes. Agora, a perspectiva é que, assim, você dobra o valor, né, aqui no estado. Assim, a gente tá falando de morar em república. Não é morar, assim, um apartamento sozinho, não. É assim, você tem mais 5 pessoas morando no apartamento. Não, as opções Não. são variadas, como ela disse. Você pode morar num apartamento sozinho ou pode dividir com 4 ou dividir com 10. Né? Você pode ter... Tem os diversos modelos de apartamentos. Olha, interessante isso. De alojamentos, né? Um exemplo recente que a gente viu foi aqui no centro de Houston, né? Se você procura um apartamento perto da University of Houston, para dividir com, por exemplo, mais 3 pessoas, o valor mensal entre apartamento, condomínio, contas gerais, internet, quando junta tudo isso aí, vai ficar em torno de $1.200, $1.500 por mês. Exatamente. Mês. Ou seja, a gente está falando aí de uma conta entre 15 e 20 mil dólares por ano. É isso. Só para morar. Se você jogar Olha. um carro nessa equação, se você começa a pegar Olha. valor dos livros, valor de material que precisa para estudar e tudo mais. Agora, uma coisa que a gente está falando desse processo, né, de application, entrar na faculdade, o custo, como funciona, as pessoas muitas vezes perguntam assim, como você ganha bolsa? Como funciona? Por exemplo, se você é muito bom em esporte aqui nos Estados Unidos, como assim você ganhou bolsa no esporte? Explica um pouquinho aí pra gente, ô Dani, um pouquinho como funciona isso e depois a gente vide a experiência do Andrezão aqui. Cara, tem algumas maneiras, né? Assim, como a vida esportiva aqui nos Estados Unidos, ela vem normalmente desde o junior high até o high school e aí a faculdade, você já tem olheiros, né, das faculdades que vão visitando as escolas durante a temporada de jogos para tentar identificar talento, identificar crianças, adolescentes ali que realmente têm o talento esportivo e muitas vezes já entram em contato com os pais dessas crianças, ou seja, através do técnico, né, daquele esporte na escola, do diretor esportivo da escola, ou mesmo através, diretamente com o estudante ali, com os pais, e tentam já fazer até um encaminhamento. Se eles realmente estão muito interessados, já tentam encaminhar para um lugar específico, uma faculdade específica, um lugar específico desde aquela época. No geral, não é tão cedo, não é tão assim. Pode ser via mesmo só olheiros que vão mantendo um histórico ali dos alunos que estão se destacando. Isso é muito importante para quem está ali, principalmente nos últimos 2 anos, né, Exato. antes de se formar no high school, que é a hora que até para você pensar assim, né, se você faz um esporte no high school, quem eles vão botar para jogar mais, quem vão ser os jogadores mais fortes, quem vão ser os caras mais bem treinados, são os seniors e os intermediários ali, né? Ou seja, quem está nos últimos 2 anos do curso joga mais. E eles fazem isso propositalmente para dar mais exposição, para eles terem uma chance, né? Mas tem muita gente que não faz os esportes da high school, né? Então, assim, isso é muito focado nos esportes da high school. Mas para quem não faz, por exemplo, se você joga num time de soccer ou futebol fora do high school e não pode jogar dentro do high school, normalmente eles também têm ou olheiros que vão para esses times procurar os talentos e ver se tem alguém interessado ali em ir para aquela faculdade. Ou você, como pai, vai montando um acervo da habilidade esportiva do seu filho, monta um currículo. Tipo um dossiê, campeonatos que ele ganhou, que ele participou, se teve algum prêmio, alguma coisa, algum destaque, se ele foi melhor jogador, se ele foi artilheiro, se ele foi isso. Vídeos dele jogando, marcando os gols, fazendo jogadas e tal. E você junta tudo isso e você também pode enviar para o departamento de admissão esportiva da faculdade, solicitando uma bolsa ou pelo menos um tryout, né? Uma tentativa de se mostrar. Bacana. E ser avaliado pelo time. Agora, uma coisa que eu vi aqui, Andrezão, puxando aqui talvez para você, existem assim inúmeras formas de você ter bolsa nesse país, isso, né? Desde talvez assim assistência social e econômica, as pessoas que precisam, até esporte. Divide aí um pouquinho a sua experiência. Então, como é que você vê isso? Completando aqui, o que o Dani, o exemplo que ele deu é uma bolsa ligada a talento. Isso. Ele pode ser um talento esportivo, pode ser um talento de artes, então pode ser música, pode ser teatro.
Perfeito. E isso poderia, da mesma forma, uma faculdade se interessar por aquele aluno ali. Uhum. Isso é uma das formas. A outra pode ser por mérito. E aí mérito pode ser mérito escolar. Mérito Então, assim, acadêmico, né? mérito acadêmico. Então, assim, tem várias bolsas que são de mérito acadêmico. Elas são patrocinadas, e aí os patrocinadores podem ser pessoas físicas, podem ser pessoas jurídicas, Olha, podem ser doadores anônimos, podem ser fundações. Ou seja, Então, não assim, se limita à não faculdade, se limita né? à faculdade. E pode ser a própria Olha. faculdade. Então, assim, tem várias fontes de onde isso pode vir, né? Então, essa bolsa de mérito. olha. E tem o apoio do governo também. Uhum. Tem as bolsas de governo. As bolsas de governo estão mais ligadas à necessidade do aluno, a proporcionar àqueles que não têm condição de pagar, de poder participar, de poder estar lá dentro. Então aí tem alguns programas, um deles é o FAFSA, depois a gente vai botar aí no coisa. A gente põe ali embaixo. A gente põe lá embaixo nos comentários. Isso. Ele ajuda. A família faz um application, o estudante faz um application e a família também participa, onde você coloca lá os seus dados socioeconômicos Olha, e anexa o seu imposto de renda do ano anterior. interessante. Com base nisso, ele calcula o tamanho ou quanto de bolsa que esse aluno seria elegível. E tem um limite, claro. Eles priorizam para quem tem menos e tal. E eu sei que ajuda. Acaba saindo algum dinheiro. Olha. Eu acho que é uma coisa que eu queria comentar, assim, quando a gente começou a falar de application e bolsa, na minha cabeça era, como no Brasil, assim, bolsa total, bolsa parcial. Então, mas aqui tem outras bolsas, então, assim, tem uma vasta opção de bolsa. Então, assim, você, quando fala bolsa aqui, o scholarship, tem fundações, tem entidades que você vai procurando pela internet mesmo e vai achando que vai dando um pouquinho de aqui, um pouquinho. Você pode aplicar para inúmeras e juntando Olha. desses pouquinhos e pagar a sua faculdade. Então você não é limitado a não uma é específica. limitado. Não. Então, assim, e é para Interessante. gasto com a faculdade. Então, assim, que eles podem... no nosso caso, a gente olhou... Descobrimos que tinha bolsa para mulheres latinas. Né? Olha. Então, você vai aplicar, você vai passar por um processo, seguir todo o roteiro deles, né? Bolsa para mulheres que fazem engenharia, latinas que fazem engenharia. Ou seja, tem uma vasta... Tem para tudo, Muitas tem para opções. tudo. E outras, algumas bolsas eles fazem simplesmente, eles pedem uma redação. Olha. Então, assim, não Interessante. tem desculpa para você não tentar uma bolsa. Ela pode ser uma bolsa pequena, uma bolsa $100, $500 aqui, mas aqui é o que ela falou, $500 aqui, mais 500 ali e tal. No final, você Faz uma diferença. ajuda no orçamento, né? Olha, bacana. Em falar em orçamento, uma coisa interessante aqui, existe aqui nos Estados Unidos uma coisa que eles chamam Conta 529. Dani, ajuda a gente a entender um pouquinho como é que a Conta 529 permite fazer um planejamento e ajuda no seu orçamento. Exatamente. Assim, essa conta 529 ela é uma coisa muito interessante para quem tem tempo, né? Para quem tem um pouquinho de tempo para juntar dinheiro para pagar essa faculdade. Então, é uma das estratégias que os americanos usam muito, que ela é uma conta na qual você pega o seu dinheiro já recebido, já pago impostos, né, e tudo, e você deposita nessa conta. Essa conta ela é feita no nome do beneficiário, né? Ou seja, do seu filho, filha, de quem você está beneficiando ali. E ela é uma conta investimento, na verdade. Olha. Na qual você pode ou colocar em planos específicos do programa que você elege ali, ou realmente investir em bolsa, fazer o que você quiser. Tem vários tipos de investimento diferentes. Interessante. E uma vez que você coloca o dinheiro nessa bolsa, né, nessa conta 529, todos os rendimentos, eles são livres de imposto, né? São tax-free, desde que utilizados para educação. E educação pode ser a mensalidade ou a anuidade, né? O tuition, pode ser moradia, pode ser material,
Pode ser, até mesmo assim, você precisa fazer uma viagem que tem a ver com um intercâmbio escolar, você vai assistir, você é um aluno de artes e vai assistir uma peça, porque você está estudando aquele autor e tal. Tudo isso entra e é classificado como despesa escolar. E uma vez que seja escolar, você pode basicamente abater ali daquela conta. Então é uma maneira de você conseguir investir, não pagar impostos, e melhorar ali, se você tiver um bom rendimento, melhorar ali sua chance de pagar por essa faculdade. E a coisa mais interessante é que ela não é restrita àquela pessoa para a qual o dinheiro foi colocado. Nossa, bacana isso. Vamos dizer que você tenha 2 filhos. Você pode fazer a conta para um, e se você não precisou do dinheiro que você juntou ali, você pode transferir para outro. Vamos dizer que você agora resolveu fazer um mestrado, alguma coisa assim, uma pós-graduação. Você pode transferir para você. Olha. Então, a única coisa que você tem que fazer é abrir uma outra conta 529, agora no seu nome, e fazer a transferência de uma para outra, como sendo dentro da mesma família. E o conceito de família é até bem abrangente. Olha. Vai para os 2 lados, vai para irmão, vai para primo. Tem toda uma questão ali. O único revés dessa conta é que se por acaso você não for utilizar o dinheiro que você botou ali e resolver sacar esse dinheiro para um fim que não é pagar a educação, vai ter uma multa, normalmente é 10%, e vai ter também os impostos retroativos que você não pagou no rendimento que você obteve. Imposto sobre rendimento. Na verdade, você assim, o pior de tudo é a multa, né? Que você perde a multa. E algumas dessas contas são totalmente abertas para qualquer faculdade, o dinheiro está ali, você usa. E outras são específicas para um estado ou uma faculdade, se você tem um foco naquilo ali. E se você vai naquele ponto, existem até, às vezes, alguns incentivos adicionais, assim, de você receber uma pequena porcentagem garantida todo mês, ou de receber um match do seu... Do dinheiro que você deposita ali e tal. Então, se você tem muito tempo, que é o que o americano faz, assim, nasceu um filho, ele abre uma conta dessa para a criança. Okay. Todo mês ele deposita ali $50, $100, o avô ajuda, a tia ajuda, a madrinha ajuda, sei lá. Quando chega com 18 anos de idade, o cara tá lá com $100 mil na conta, entendeu? Sem ter pesado para ninguém. Agora, se você começou 2 anos antes da faculdade e pensa em juntar um valor desse, não vai ter como, só rendimento não vai dar, né? Então você vai ter que... Agora, uma coisa bacana que você falou é que esse valor, quando a gente falou da parte financeira, né? Você tem o processo, o application da faculdade financeiro, isso fica visível, né? Parece para a faculdade que você está aplicando, que você tem esse valor nessa conta 529, não é isso? Isso vai ser parte da documentação que você tem que apresentar na hora de... Você pode, inclusive, linkar essa conta com a faculdade e ter o tuition paga o descontado direto da conta. Direto. Olha, que interessante, né? Muito interessante isso. Agora, eu estava pensando aqui, a gente está conversando sobre esse mundo faculdade que é bem interessante, bem diferente aqui. Agora, também tem algumas estratégias que as pessoas, elas podem... Por exemplo, eu lembro a Sandrinha falando que você tem um período, uma faculdade de 3 meses, outra 6 meses, né? Que a gente estava falando aqui. Mas se você falar assim, você recebe, vamos supor, uma faculdade fala, você está aceito na minha faculdade e ela foi a primeira, existem também alguns benefícios que a faculdade pode te propor, porque você pode escolher ela primeiro e não a outra, se você quer esperar, né? Divide um pouquinho aí esse conhecimento, essa experiência. Na verdade, quando você faz a aplicação para cada faculdade, elas geralmente elas perguntam se a gente aceitar, bom, você vai ficar com a gente? Olha. É como se fosse um pré-contrato já. Se você responde sim, tipo assim, ele vai me aceitar e eu tô com você. Então, a não ser que você tenha muita certeza que você vai para aquela faculdade e você não quer nem ouvir as outras, é interessante dizer esse sim. Mas você não sabe quanto que ela vai trazer de custo, né? Então, você tem uma ideia. Você tem uma ideia. Mas... muito interessante. Se você disser sim para aquela faculdade específica, você vai ter que... Ele vem, eu te aceito. Então, você vai ter que assinar meu contrato aqui. Eles fazem isso e é uma forma de você, assim, você aumenta a sua chance de ser aceito, né? Na verdade. Mas, por outro lado, você está assumindo o compromisso de não nem olhar para as outras, né? Olha, você assinou e acabou. No nosso caso, a gente optou por... quer dizer, a nossa filha também, né? Ela optou por não dizer sim a nenhuma, né? Esse sim, prévio, porque tinha algumas que ela gostaria de ir. Não era nenhuma assim, só quero aquela a faculdade XYZ.
Entendeu? Então, podia ser, enfim, 2 ou 3. Então, eu não sei o que vem de sim. Eu prefiro esperar, ver quais vão me aceitar, para ver qual eu vou aceitar. Olha, interessante. Agora, explorando assim um pouquinho a experiência de vocês, a gente vem falando muito da parte econômica, o application, a conta 529, mas a faculdade são 4 anos, é uma jornada. E como é que funciona essa jornada com a filhota, por exemplo? Porque não é assim, as pessoas acham, beleza, eu tenho uma república, fico lá 4 anos. Muitas vezes vocês mudam, vocês vão ajudar na mudança. Como é que funciona isso aí um pouquinho, Sandrinha? Divide aí. A vida como ela é, né? É a vida real. Então, o ano letivo aqui começa geralmente no segundo quinzena de agosto, né? E vai até maio. Então, a gente faz a mudança do estudante para onde ele vai morar nessa época. Eles estipulam o dia certo, às vezes até a faixa de horário, tá? Dependendo do apartamento, do edifício. Eles falam do andar tal, dia tal hora. Olha isso. E aí você vai lá e faz a mudança. E ao final você assina um contrato com essa moradia, que é um contrato, digamos, leonino. Porque se você quiser sair daquele apartamento, você vai pagar até o final. E na verdade você assina esse contrato por 1 ano. Por 1 ano. Então você e normalmente você assina ele 6 meses antes do ano que ele vai começar. Olha isso. Para garantir a vaga. Para garantir a vaga. A vaga. Olha, ou seja, se por acaso sair antes, paga integral o contrato. Isso é uma A menos dica. que você consiga achar alguém que Sublocar. eles aceitem para fazer um sublock. Isso é uma super dica. Uma super dica. Enfim, quando acaba, por ano, né? Então, todo ano você assina, mesmo que você vai ficar no mesmo apartamento, você assina outro contrato. E aí, é interessante verdade, dizer que todo final de ano você tem que tirar suas coisas do apartamento. Olha. E eles vão fazer uma limpeza geral no apartamento e depois você volta com as suas coisas para o apartamento. Ou seja, você é forçado a sair dali durante as férias, né? Volte para casa dos pais, vai achar outro lugar para ficar. lugar. Mesmo que você fique lá no ano seguinte. Sim, mas o interessante é o seguinte, para não assustar também, você entra em agosto e as aulas acabam em maio, mas o contrato está assinado até final de julho. Então, você pode morar naquele apartamento até final de julho. Então, você tem um gap aí de 2 semanas de agosto que você não tem onde botar suas coisas. Então, a gente já optou, deu as férias, já traz a mudança toda para dentro de casa e no próximo agosto leva tudo de novo. Ou também ficar até final de julho e depois ver o que faz aquelas 2 semaninhas ali. Talvez aqueles storage aqui. Isso. Quem vem aqui nos Estados Unidos, vocês vão ver, tem muitos storages, né? Depósitos, depósitos, isso, que tem tipo aquela portinha de garagem. Então, você pode utilizar esses depósitos para poder guardar seus móveis. E eu acho que, eu lembro da gente conversar isso em algum momento, algumas faculdades exigem, né, que pelo menos durante o primeiro ano, que o estudante more na faculdade, né? No dormitório da faculdade. Então, por mais que talvez seja na mesma cidade que os pais moram, onde moram, você vai incorrer aquela despesa e o estudante vai estar lá, né? Não tem muito o que fazer, muitas das vezes. Impressionante, né? E quando a gente fala isso, porque muita gente pensa que morar é só no dormitório, né? Porque, na verdade, você tem o dormitório das escolas e você tem uma vida em torno daquele campus. Acho que praticamente em todas acontece a mesma coisa, que são apartamentos dedicados a estudantes. Que, na verdade, você não aluga o apartamento, você aluga uma vaga. Você aluga o seu quarto. Então, né? assim, você pode alugar uma vaga num apartamento de 2 quartos, num apartamento de 3, num apartamento de 4, num apartamento de 10. Olha. Entendeu? Mas você alugou uma vaga. Então, ali você tem direito a... E você pode alugar uma vaga num quarto compartilhado, num quarto exclusivo, num quarto suíte, num quarto não suíte. Enfim. Olha, curioso, quando a gente começou a procurar apartamento no primeiro ano, uma pergunta que me deixou muito assustada quando a gente chegava nos edifícios para procurar: vocês querem com janela? Porque tem um preço. A janela tem um preço. Então, assim, enfim, para mim isso nem passava. Isso em Austin, né? Isso em Austin. A gente está falando de Austin. Uma cidade aqui Mas no eu Texas. acredito que tenha isso, seja em todas as cidades aqui que tem a vida universitária, mas com a universidade grande em volta. É tudo mais ou menos assim.
obviamente, depois de um tempo, você também pode juntar um grupo e alugar um apartamento, Pode. alguma coisa Ah, sozinho sim. e tal, fazer um É. leasing, mas Pode. aí você vai provavelmente estar fora daquele centrinho universitário, pelo Que- menos alguns quarteirões ou alguma Isso. coisa de distância da sua faculdade. que- Já não é uma coisa tão cômoda em que todo mundo Exato, anda. Que a É, ideia e de tal. morar ao redor é não precisar de Não carro. precisar de carro, né? Já que a gente está falando um pouquinho do ambiente de faculdade, do alojamento, a vida como ela é, né? Eu acho que uma coisa muito diferente, talvez, vamos dividir aqui as experiências, do que é, por exemplo, um estágio para a gente no Brasil. Na minha época, eu fazia o meu estágio na empresa e estudava, terminava a minha faculdade. Aqui é um pouco diferente. Conta aí pra gente, Andrezão. Cara, o estágio aqui, basicamente, ele é ou no verão, então são nos meses de verão, você tem 3 meses, então o estudante sai para fazer o estágio de verão, Que é justamente as que é férias. justamente essas férias aí, que vai de junho, julho e parte de agosto. Ou, então, tem um outro sistema que eles chamam de co-op, que é onde você meio que tranca a faculdade por 6 meses Aham. e você vai trabalhar numa empresa em horário integral, 40 horas. 40 horas, como qualquer outro empregado, e aí faz 6 meses de experiência profissional. O estágio é algo importante, não é, nesse processo da faculdade É algo aqui? importante para você não sair, concluir os 4 anos e estar ali verde, né, na sua área, sem saber, sem ninguém te conhecer, sem ter feito um network. Então, assim, a gente julga como muito importante, né? Tanto que a nossa filha, inclusive, fez as duas coisas. Olha. O de verão, que são 12 semanas, Aham. e também fez esse de trancar 6 meses e trabalhar 6 meses. Como estagiária, mas trabalho integral. De novo, como eu era com o high Experiência. school para poder entrar no college, Aham. conta o que você faz fora, É. né? Então, assim, você teve na sua vida acadêmica, você fez mais o quê? Ah, não, eu fiz um estágio na empresa tal, trabalhei na empresa tal, fiz uma pesquisa com fulano, Aham. fui lá, fiz o voluntariado também, né? Olha. Na escola que a Carol estava dando aula, não estava? Numa É, escola, que num são high os school. clubes, né, que eles fazem parte. Os clubes, tem uns clubes de ligados à sua profissão, então você participa, essa vida acadêmica, aliás, extra-acadêmica, né? Ela é importante também, ela é rica para mostrar, formar o profissional depois e arrumar algum. Bacana. Vale lembrar que, como eu citei antes, né? Se você tiver aqui num visto de estudante, Aham. o estágio só é permitido se ele for obrigatório para a conclusão do curso. Bacana isso. Então isso é uma coisa que Boa assim, dica, hein? gera um pouco até de preocupação também, porque se você, normalmente quando você faz um curso, vamos dizer, da área de exatas, e você se forma aqui, você vai ter um período de acho que 2 ou 3 anos que você pode ficar aqui trabalhando para criar experiência, Isso. desde que seja naquela área que você se formou, né? Uhum. Só que é bem difícil de você conseguir um É emprego um desafio, né, Aham. Dani? durante esse período para poder ficar aqui e se desenvolver, se você não tiver feito estágio antes. Então, fica aí uma coisa para pensar, que a questão do estágio, se não for obrigatório, você não vai poder fazer e vai fazer falta para você lá na frente, na hora de competir por uma vaga durante esse OPT, né? Período do OPT, Aham. que é esse período que você fica aqui pós-faculdade. Boa dica. Boa dica para os nossos ouvintes. Então, espero que vocês tenham gostado do assunto faculdade. Aqui a gente está dividindo experiência, vida real como ela é. Isso você não acha assim conteúdo assim. E olha, lembre-se, curtem nosso canal, se inscrevam no nosso canal, deem o seu like, tem um sininho lá para vocês saberem. Quando tem um novo episódio. Exatamente. E continue seguindo a gente. É isso Obrigado, aí. galera. Valeu. Obrigado, até Valeu. logo.